Fala aí, moçadinha, beleza? Tava mexendo um pouquinho no Jeep, recebi hoje isso, que é a coifa do câmbio. E tava montando alguns detalhes do Jeep antes da famosa partida, mas não é hoje ainda que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos tentar não perder muito tempo, já é bem tarde, é quase meia-noite aqui na Bélgica. E essa semana tá meio corrida para mim, muito trabalho uma semana difícil, muito trabalho no meu emprego, e quando eu volto para casa eu estudo ainda, porque senão não consigo acompanhar o ritmo. Então vamos lá, vamos falar de novo um pouco de motor, vai. Digamos que eu tenha, vamos comentar alguma coisa a respeito de zona de squish, que é uma parte bem importante, o enquadramento do comando e a importância de fazer um motor que seja o mais equilibrado possível, né? Ou seja, que cada cilindro tenha o mesmo rendimento. Se você trabalha com um motor monocilindro, você não tem esse problema. A partir do momento que você trabalha com um motor de 2 cilindros, na minha opinião, o papel principal do responsável do motor é fazer com que todos os cilindros tenham a mesma eficiência. Então imagina que você tem um motor 4 cilindros de 100 cavalos. E vamos falar de um motor de 2 cilindros, vamos falar de um motor de Harley, pessoal que gosta de Harley. E vamos supor que na tua Harley você tem um motor já meio preparado, 100 cavalos, e você perde um cilindro. Perde um cilindro porque encharcou a vela e você perdeu esse cilindro. Quanto de potência você tem ainda? Então o pessoal que acha que com 4 cilindros você vai ter em torno de 75 cavalos e com o motor 2 cilindros você vai ter 50 cavalos, está totalmente errado. Você vai ter bem menos do que isso. Por quê? Porque o motor ele não trabalha de uma forma uniforme. Ele trabalha de uma forma, ele oscila, né? Quando tem o tempo motor, é o único tempo que ele tem, que ele vai fornecer energia. A rotação do virabrequim, no momento que ele está fornecendo energia, é muito pequeno, realmente são alguns poucos graus, realmente. A gente está falando de aí, se der tudo bem, aí uns 30 graus, não é muito mais do que isso. Não é 90 graus, por exemplo, tá? E não é 180 graus, como muita gente possa imaginar. Logo a eficiência cai. Mas o problema é que, um dos problemas é que a combustão anterior ao próximo cilindro vai ter uma consequência de rendimento para o próximo cilindro. Então, se você tem um cilindro que não funciona mais, a tua potência está caindo, e quando vai ser o próximo motor que vai fornecer, o próximo cilindro que vai fornecer energia, ele já está partindo de muito baixo, ele não vai chegar no rendimento máximo naquele momento. Então a gente cai muito, muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque vamos supor, vamos falar um pouquinho de comando de válvula de novo, porque é uma parte muito interessante. Como é que a gente vai enquadrar meu comando? Tem muita gente que vai lá e vai ver aquela marquinha na polia, né? Se for uma correia dentada, na engrenagem tem uma marca, na outra engrenagem tem outra marca, eu coloco lá na frente e tudo. Bom, se você monta motor desse jeito, você está montando um motor como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, peça A vai com a peça B vai com a peça C, se vira uma máquina, né? Então quer dizer que se a gente tira
todas as marcas de montagem, a gente não sabe mais montar o motor. Então tem que tomar cuidado um pouco com isso. Quando a gente vai enquadrar o comando, para não se complicar a vida, você pode colocar o motor. Todo mundo vai montar o motor no primeiro cilindro, né? Você precisa, se você quiser, você pode montar o motor, o comando de válvula no segundo cilindro, se você quiser, sabe? Não tem problema nenhum. Mas eu vou facilitar a vida de vocês. A gente vai colocar no primeiro cilindro. Então vamos supor aqui, vamos montar aqui meu bloco. Eu estou aqui com o meu pistão. Onde que eu vou colocar? Eu vou subir o meu pistão e vou encontrar o ponto morto superior. Tudo bem. Coloquei aqui, ó. Tá, meu pistão tá lá. Ponto morto superior. As válvulas fechadas? Não, vou colocar ele com as válvulas abertas. Na posição de cruzamento de válvula. E as válvulas abertas. Aí eu vou ter um valor de levante na admissão. Vamos supor que eu tenha, vamos dar uma medida legal, 2,57 milímetros. Admissão. E escape 1,50. Escape 1,50. Bom, isso aqui são números bem verdadeiros, né? Em milímetro. Então, digamos que a fábrica me diz, ou o comando de válvula me dá esse valor. Eu coloco, regulo, e tá bom? Para muita gente vai falar que tá bom. Mas eu quero controlar depois o avanço de abertura, o tempo de abertura. Isso eu posso fazer. Você pode controlar. Mas esse valor é um valor vai te dar uma garantia de montagem muito boa, na minha opinião. Só que se fosse fazer isso, era muito fácil, né? Para quem não analisou um comando de válvula completo, porque isso custa muito dinheiro, porque o equipamento é muito caro e precisa saber utilizar, o que não é fácil, você não pode se contentar com isso aqui. Então, se você tem um 4 cilindros ou um motor 2 cilindros, o que você vai fazer? Digamos que isso aqui é o motor. A gente falou que eu falei que era o cilindro número 1, né? Tudo bem. Você vai virar o teu motor e você vai. Não sei qual que é a ordem, pouco importa a ordem de. Não estou falando aqui de ordem de ignição. Mas eu só estou falando assim de um motor 4 cilindros e um motor de 2 cilindros. Você vai para o número 2 e você vai tentar achar essa medida aqui. Então você vai colocar no ponto morto superior, em fase de cruzamento, e você tem que medir isso aqui. Esse valor tem que estar em cima aqui. Só que acontece que às vezes você pode ter um motor que tem um duplo comando de válvula. E você pode ter um duplo comando de válvula, como no caso da Harley, você tem um duplo comando, mas não é que você tem 4 comandos, né? Você não tem 2 comandos de admissão, 2 comandos de escapamento. Não, você tem um comando para o primeiro, um só comando admissão e escape, e o outro comando admissão e escape para o outro cilindro. Tem motor 4 cilindros que tem esse sistema aqui, tá? Aqueles V4, pode você ter isso. Todos os motores, muitos motores Porsche, você vai ter essa configuração aqui, tudo bem. Você tem um 5 e 6, mas vamos só se limitar aqui. Você colocou no número 2 e vamos ver o que... Às vezes você tenta regular da melhor forma possível, você não consegue esse valor
Digamos que você tenha no número 2, você vai ter 2,54. E aqui 1,45. Você vai fazer o número 3. Se no número 3, 2, eu vou exagerar aqui, 50. E aqui 1,44. E o último cilindro, 2,53 e 1,48. Bom, tá bom ou não tá bom? Agora que é a questão. Você tem que medir isso aqui. Só que não só você tem que medir isso, você tem que medir muito mais. Mas isso é fácil de medir. Esse era o valor ideal, né? 7 centésimos de levante, de diferença, não dá para aceitar. Você nunca vai conseguir ter o motor equilibrado, entendeu? Ah, mas é muito pouquinho, é só 7 centésimos. É enorme. Por um comando de válvula é enorme. Não sei se vocês se lembram, faz uns, talvez até meses atrás. Já é meses atrás. Eu comentei com vocês que eu ia falar como por exemplo, o estudo que eu fiz no comando de válvula do Jeep, né? Depois eu vou dar, mas não se esqueça que quando a gente faz o controle do comando de válvula, cinco casas atrás da vírgula, tá? Quando a gente estuda o perfil. Então aqui eu tenho o perfil do meu comando. Nossa, aqui eu exagerei porque aqui tem uma longa duração, né? Vamos fazer assim. Não, peraí. Tô cansado. Bom, abertura, né, levante máximo, tudo. Tem uns gráficos assim, né? Aí você pode até ter dois gráficos assim e tem o outro aqui, né? Admissão e escape. Bom, tudo bem. Mas vamos falar só desse aqui. Como é que eu fiz esse estudo aqui? Eu coloquei meu comando de válvula num aparelho, tem um motor de passo que vai girar e eu tenho uma esfera, pode ser uma esfera que vai vir aqui contra e que vai fazer a leitura do perfil do meu comando. Então, meu comando é lobby, né? É isso. Aqui está o centro. Então, o movimento da minha válvula é isso aqui. Então, eu começo a abertura, tá? A válvula tá fechada aqui, começa a abertura, vai, abertura máxima, depois começa a fechar e fechou a minha válvula. Para fazer esse estudo tem que entrar uma série de parâmetros. Eu fiz essa curva aqui, mas eu fiz só de um só lobby. Então eu dei o exemplo do motor 4 cilindros e do motor 2 cilindros. Eu tenho que fazer esse estudo em cada em cada lobby. E depois com o meu programa, eu vou vir e eu posso pôr imagem uma em cima da outra. Quando o comando é bom, ele está perfeito assim.
Ele está igualzinho. Pera. Aí eu vou vir com um procedimento como se eu tivesse vindo com uma lente de aumento. Então eu pego isso aqui. Tá? Vou pegar essa área aqui. E aí, logicamente, eu já posso ver com os dados, com as informações que eu tenho. Mas quando eu coloco na lente de aumento, eu tenho o meu cilindro, o lobby do cilindro número 1, e quando eu vou ver o número 2, talvez está assim. Ah, mas estamos falando de alguns centésimos. Sim. Mas se você quer um equilíbrio do motor, que ele tenha um melhor rendimento, quando você faz o motor realmente que você quer que seja o melhor possível, quando você faz esse estudo, essa linha tem que realmente uma em cima da outra. Então, se você tem um motor de 12 cilindros, não tem desculpa. Tem que, quando você tem um comando de válvula muito bom, tá um em cima do outro. Tem certos motores que não toleram uma diferença muito grande. Os motores Porsche, por exemplo, que eu comentei aqui, são motores que a partir de 3,5 centésimos, já quem conhece já não vai montar, entendeu? São bastante sensíveis, porque são motores já muito bons, assim, né? Então, por exemplo, você pega um Porsche, vamos falar um Porsche que historicamente é importante, o 906, motor 2 litros, 6 cilindros, 2 litros, hein, pessoal? Os melhores motores têm 210 cavalos. Se você não respeita o que eu acabei de falar aqui, você não vai passar de 180 cavalos. Então tem que tomar muito cuidado. Por que eu comentei da Harley? Porque a Harley é um motor extremamente difícil de se fazer. Porque ele tem uma série de características que não ajuda em nada o que eu acabei de falar, que é o objetivo principal, é fazer com que os 2 cilindros funcionem da melhor forma possível. Você tem um escapamento virado para frente da moto, então quer dizer que o ar frio vem diretamente nesse escapamento. O escapamento do segundo cilindro já está mais protegido do ar, então você já tem temperaturas de escapamento que vão funcionar de uma maneira desigual. Esse funcionamento desigual, principalmente em plena carga, vai transformar isso num desequilíbrio dinâmico do funcionamento do motor. Você tem um cilindro número 2 que é menos arrefecido que o cilindro número 1. As diferenças de temperatura em volta do cilindro são problemáticas. Você tem um motor que é todo por rolamento e é um 4 tempos. Isso é um grande problema. Você tem um virabrequim que é montado em 5 partes. Cada parte do virabrequim vai ter uma frequência independente. Então você tem o mancal de biela. Então aqui ele é... Estou exagerando, né? Ele é cônico. Você vai vir aqui no virabrequim. E aqui Bom, eu fiz o contrário aqui, peraí. Vou exagerar, vou fazer aqui, vai. Aqui é a biela. Senão fica esquisito, né? E aqui é cônico com
uma porca aqui, aqui é cônico, lá está o mancal, e vem uma peça aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 peças, né? Então elas vão ter tudo frequência. Isso aqui vai gerar vibração. O rolamento aqui vai gerar vibração. Esse aqui vai virar vibração. Para complicar a vida, eu tenho duas bielas que tem um centro de gravidade totalmente diferente. Uma bem mais pesada do que a outra. E o pior, que elas vão trabalhar sempre, logicamente, em inclinações diferentes, mas não tem nenhuma outra biela ao lado que está nessa mesma inclinação que poderia atenuar essa vibração. Então, já começa a ficar complicado. Então, você tem que respeitar o teu comando de válvula. Então, o ideal seria ter um comando de válvula com uma engrenagem que você possa regular. Tomar muito cuidado com o jogo, a folga que tem entre as engrenagens, né? Tem lá a engrenagem do comando, tem a outra engrenagem aqui do comando, tem uma outra engrenagem que vai acionar o comando. Esse jogo aqui, entre uma e outra, tem que tomar realmente muito, muito cuidado, tem que ser idêntico de um lado para o outro. Quando você tem muita folga no acionamento do comando de válvula, e que esse mesmo acionamento, dependendo do tipo de motor, vai acionar o distribuidor, você pode ver que quando você for regular o avanço, quando você está com a lâmpada estroboscópica, quando você olha assim, né, você está a polia, você tem a marca aqui, e aqui você tem o avanço, né? Digamos que você tem que colocar entre esses dois aqui. Não, vamos supor que você tem que colocar nessa marca aqui, você nunca vai conseguir. Essa marca aqui vai ficar assim, deslocando aqui, assim. Motor constante, hein? Está acelerando assim. E aí você vai ver que na aceleração tem um tempo de reação, e às vezes avança mais e volta, fica assim, fica... Por quê? Porque você está com folga. Folga demais na engrenagem do comando. Engrenagem do comando, engrenagem do distribuidor. Tem certos motores, como os motores, a maioria dos motores americanos V8, o distribuidor aciona a bomba de óleo. Se você guarda o sistema, mesmo com o distribuidor alta performance, o fato que tem um jogo entre o eixo do subidor, que aciona a bomba de óleo, e a própria bomba de óleo, e o fato que a bomba de óleo está comprimindo, e ela tem um ciclo dela, né, de compressão, e também é um ciclo que sobe e desce, né? A bomba de óleo vai ter uma influência no movimento do subidor. Você tem que tomar muito, muito cuidado. Isso aí é pouca gente que faz atenção a isso, hein? Tanto é que a gente começa a fazer motor de corrida, ou motor muito, muito performance, a gente até muda o tipo de bomba de óleo. Na maioria dos motores V8 norte-americano, é por engrenagem. Troca o sistema de engrenagem, coloca por rotor. Aí você muda o ciclo de compressão do óleo, e você tem um movimento do eixo da bomba de óleo muito mais linear, que não vai influenciar o movimento do subidor. É por isso que o pessoal que prepara hoje em dia coloca em injeção, por exemplo, você pode até guardar o carburador, mas tem uma roda fônica no virabrequim, aí sim, aí você já consegue ter uma ignição muito mais regular, né? Muito mais aprimorada. Mas tem jeito no sistema antigo de melhorar muito. Então é isso que eu tô falando.
Falando em ignição, voltando no caso da Harley, o ideal é ter um sistema de ignição independente do cilindro número 1 e cilindro número 2, que você consegue um rendimento melhor, né? O outro grande problema é o comprimento do coletor de admissão, a influência das válvulas de admissão para o fluxo de combustível, né? E isso, para equilibrar isso aí, é dureza, hein? É complicado. E é isso aí, moçadinha, era só para lembrar um pouquinho e eu vou buscar um negócio. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui que a última dica do dia, mas não sei se deu para aprender alguma coisa ou entender alguma coisa. Pessoal, já reparou que quando às vezes o pessoal está montando alguma coisa, fica segurando um montão de parafuso na mão e está montando? Nunca faça isso, tá? Coloca os teus parafusos no lugar. Quando você for montar um parafuso, você pega ele, coloca lá, monta. Esse negócio de ficar segurando aqui, você vai acabar deixando cair aonde não deve e você vai se complicar a tua vida. A maioria dos técnicos complicam a vida por nada. E isso não é legal. Falou? Abraço aí para todo mundo e se inscreva aí no canal. Falou!